Bem-vindas a todas, às pessoas novas que aqui chegaram, bem-vindos. Vou fazer uma breve introdução do que foi falado na outra reunião de 1 de maio, correu tão bem que decidimos fazer a segunda. Para quem não conhece a Susana, já trabalho com a Susana há quase 2 anos na nossa marca de beleza, saúde e bem-estar e na nossa área, e depois fui percebendo a área específica da Susana, que é fisioterapia em ginecologia, e fui descobrindo algumas coisas sobre o nosso corpo mulher que eu era assim, what? A sério que isso é assim? E então achei que era mesmo importante fazer uma espécie de entrevista, reunião, para nós mulheres todas, para a Susana passar o conhecimento que ela tem em fisioterapia e ginecologia para nós mulheres. Hoje em dia, cada vez mais é importante nós desmistificarmos os tabus que nós temos. O facto de dizermos alguma palavra, que hoje em dia as pessoas têm algum tabu de o dizer. E a Susana criou uma página que vocês podem segui-la no Facebook e no YouTube, que é Um Sorriso nos Lábios, que tem duplo sentido, nos lábios, nos nossos lábios do rosto e os lábios vaginais. É super interessante, ela tem temas super interessantes para vocês verem. Então, vou fazer um breve resumo do que falamos na outra reunião. A Susana explicou-nos o porquê que não é normal nós mulheres sentirmos dores, não só dores na vagina, no ato sexual e no útero, não é normal. Portanto, se alguma de vocês o sente ou alguma vez sentiu, não é normal e devem falar com a Susana para ela vos explicar que tipo de tratamentos é que podem fazer em casa ou com ela. Falamos também como é que algumas meninas conseguem e devem atingir o orgasmo, não só sozinhas, com nós próprias, como também com os nossos companheiros, se assim for o caso de termos alguém. A Susana sublinhou o facto de ser importante nós não dividirmos a intimidade com o nosso parceiro. Uma coisa é a intimidade pessoal, outra coisa é a nossa privacidade. E há que saber distinguir as duas. E por último, falamos de algumas ratoeiras da maternidade e posso dar, por exemplo, um exemplo. A Susana não aconselhou os recém-nascidos de estarem no quarto dos pais. Se quiserem saber mais é ir ao meu grupo e verem o vídeo anterior para não perdermos muito tempo com isto. Seguindo... Recém-nascidos a partir assim dos 3 meses, tá? Senão vou-me já crucificar viva. Sim, ainda bem que falaste. Se eu disser alguma coisa errada, tu corriges-me, não é? Falaste aí qualquer coisa do orgasmo que eu acho que eu vou querer ir ver o vídeo, tá? Porque eu... Ok, certo. Tudo bem. Então, nós hoje... Tu tinhas falado, que eu acho que é super interessante, tu convidaste as meninas a trazer os maridos e os namorados, não é? Porquê? Olha, isto foi muito engraçado, surgiu um bocadinho por acaso, em que me desafiaram a fazer um vídeo sobre vaginas, mesmo sobre vaginas. E quem me desafiou a fazer este vídeo foi um homem, que é a pessoa que me está a ajudar com o nome da marca, com a divulgação da marca, Um Sorriso nos Lábios, foi ele que concebeu o nome e a equipe dele, e foi ele que me desafiou. E ele desafia-me para coisas muito engraçadas e diz-me mesmo isso, mas isso também é para homens. E eu tenho uma história muito engraçada com uma cliente minha, que foi à ginecologista, ela veio ter comigo porque tinha um problema de incontinência. Eu tratei o problema de incontinência e no meio da minha consulta eu perguntei se ela tinha dores no ato sexual. Ela, tenho. Eu tenho, então vamos ver isso, mas ela não veio ter comigo por causa disso. Então eu resolvi o problema dela em 4 sessões, por aí. E uma senhora que tinha dores quando tinha relações com o marido, uma senhora dos seus 60, sexualmente ativa, com um marido super, super, super querido que eu conheci. E portanto, quando foram à médica, ela foi contar que eu lhe tinha tratado as dores e na altura eu estava a desenvolver o projeto, então era... vamos desenvolver o movimento das vaginas felizes. E a senhora foi para a ginecologista dizer, a Susana está a desenvolver um projeto que são o projeto das vaginas felizes. E diz o homem, vagina feliz, marido feliz. Eu achei o máximo, o máximo. E a partir daí o homem entrou na equação, porque é muito assim. Aquilo que eu descobri é que muitos problemas de casal surgem por falta de diálogo e as mulheres têm um bocado a mania de achar que os homens é que têm culpa. E nessa história não é bem assim. E quando eu falo que também é para os homens, é para alertar os homens que este problema deve ser falado.
Se alguma coisa não está bem, deve ser falado. E eu costumo dizer que se eu aterrar com uma pessoa, deixar a pessoa com um paraquedas no meio de uma selva cerrada, sem bússola, sem mapa, é pouco provável que ele se safe e consiga sair de lá de dentro. E, portanto, se eu vou ser largado no mundo da mulher, porque o homem é extremamente simples, é on-off. Simples, não compliquemos. Já a mulher, são vários botões, várias intensidades, várias cores, luzes, ok? Interação entre botões e o homem não percebe patavina, porque para ele é um botão liga e desliga. Ou seja, a minha recomendação, e porque é que eu falo que estas conversas são importantes para o homem também ouvir, é que são conversas de mulheres, mas que se eles ouvirem vão saber um bocadinho melhor o que é que se passa na cabeça das mulheres. Na cabeça e não só, porque quando nós falamos de vaginas, falamos de orgasmos, falamos de prazer, falamos de sexo, falamos de dificuldades, muitas vezes isso também faz com que eles consigam perceber um bocadinho melhor. A minha recomendação para os casais é, falem um bocadinho mais, porque não se esqueçam que os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus, não tem nada a ver, nem falam a mesma língua, ok? Portanto, o facto da mulher dizer, olha, aquilo que tu fizeste há bocado é tão melhor do que o que tu fazes normalmente. Vamos experimentar coisas novas. E nós chegamos a falar, não foi? Acho que chegamos a falar do Kama Sutra, já não sei se foi em privado ou se foi na nossa conversa. Falamos do Kama Sutra e até falamos de alguns jogos que podem haver, nomeadamente os dados, etc. Sim. Exatamente. Portanto, isto são coisas que podem estimular o casal, porque a gente não pode acreditar, não pode achar que é possível viver o resto da vida com um parceiro, portanto, ele com ela com ele, e ser tudo um mar de rosas e ser paixão desde o primeiro dia que se conheceram até que um dos dois parte. Não pode ser, não é assim que funciona. Há que apimentar. Falamos de utilizar gadgets, que também é super interessante para trabalharmos aí o erotismo da relação, e é um bocado, as pessoas pensam um bocado, não, isso eu não faço com a minha mulher, tipo, claro que vai fazer com a mulher, vai falar com quem? Tá? Yeah. Não, é para fazer com a mulher, tá? E explorar e tentar perceber melhor, e eu volto a dizer, as pessoas têm muita dificuldade em falar sobre o tema. A mulher acha que o homem tem a obrigação de saber, e eu pergunto, mas porquê, se vocês, mulheres, não se conhecem? Porquê é que o vosso marido há de vos conhecer se vocês próprias não se conhecem? E aqui entramos num mundo que é muito interessante, e portanto, quando tu dizes isto é para mulheres, e os maridos quiserem que ouçam também, porque não lhes faz mal nenhum. Saberem que há realmente dores que existem e que são reais, que muitas dores de cabeça não são dores de cabeça, são dores vaginais e que elas não querem admitir. Porque se eu não tenho... Claro! Espera aí, calma. Tu estás a dizer que se eu... E eu vou falar em mim, né? como se eu estivesse a representar todas as mulheres. Se eu tiver uma dor de cabeça, não é dor de cabeça, pode estar associado à vagina? Amiga. Muitas mulheres dizem que estão com dor de cabeça para não admitir que têm algum problema e que não querem. Agora ok. Certo. É que muitas dores de cabeça, que os homens têm um bocado de mania de dizer ela estava com dor de cabeça outra vez, não é? E nós sabemos que já não é dor de cabeça. Muitas dessas dores de cabeça que não são dores de cabeça e a pessoa não se dá conta, porque repara uma coisa, eu não sei se nós abordamos, eu peço desculpa porque eu falo tantas vezes deste assunto que eu acabo por ter dificuldade, convinha seres tu a filtrar para eu não me repetir, que é, se eu tenho dor na relação desde que tenho relações, é normal. Para mim, já decidimos que não é normal, mas para mim que sempre tive e que não conheço outra realidade, é normal. E portanto, o facto do meu marido querer ter relações comigo, para mim, é um suplício. E portanto, de vez em quando eu vou ter dor de cabeça. Porque eu não lhe vou dizer, epá, não porque dói-me, porque ele sabe, não é? Porque não é agradável, de certeza, mas ele quer, e estão casados. Eu tinha uma paciente minha que eu tratei, e ela dizia, bom, vamos lá, é uma para o casal, é uma para a equipa. Lá ia ela sofrer. Okay? Dois filhos, a dor apareceu depois do primeiro, e eu conhecia grávida, comecei o tratamento grávida, mas ela depois foi para a gravidez de risco e parou, e logo depois do bebê nascer, ela não veio logo, porque pronto, mais complicado, menos complicado, e quando veio, em um mês e tal, ficou sem dores, ela chorou,
no dia em que eu lhe disse, vou-lhe dar alta. Ela, mas isto não vai voltar para trás? Disse, não, está curada. E ela começou a chorar. Porque ela esteve entre os 2 filhos a sofrer como não podem imaginar. E não havia ninguém que a pudesse ajudar. E digo-te mais, eu não sei se disse isto live, sei que te disse pessoalmente, estes casos muitas vezes são encaminhados para psiquiatria. Ok. Yeah, porque não tem nada. Tocando agora nesse ponto de alguém que deu à luz, não é? Que tipo de exercício é que tu recomendas? Porque se for uma parte natural, a vagina abre e automaticamente fica mais larga, certo? Certo. Qual é o... e sei que há mulheres, que tu própria disseste, que depois começam a sofrer de incontinência, certo? Que tipo de exercício é que tu podes então recomendar para ajudar nessas 2 situações? Há os exercícios tradicionais, que é apertar a vagina, contrair, contar segundos. Eu costumo recomendar que se façam esses exercícios enquanto se está a fazer alguma coisa recorrente e agora então acima de qualquer coisa lavar as mãos, em que a pessoa está a cada 10 minutos a lavar as mãos. Cada vez que lavar as mãos, contrair a vagina e mantê-la contraída durante uns segundos, 4, 5, 6 segundos enquanto lava as mãos, agora são 20, não é? Portanto podemos fazer os 20 segundos, mas o mais divertido é prescrever orgasmos, sem dúvida alguma. E como é que tu fazes isso? A prescrição é um orgasmo por dia, sozinho ou acompanhada. Agora já é decisão delas. Isto porquê? Porque quando nós temos um orgasmo, os músculos contraem todos. E, portanto, é uma forma muito simpática de nós conseguirmos pôr os músculos a trabalhar, até porque às vezes a sensibilidade não está tão marcada e é uma forma de também desmistificar o sexo. Porque as pessoas pensam, vamos ter relações, vamos ter penetração. Podemos não ter penetração. Porque eu tive, ao contrário do que tu possas pensar, as pessoas tanto têm medo que doa, como têm medo que os maridos sintam que elas não estão tão apertadas, que elas não estejam normais, e têm vergonha, e têm medo, e retraem-se de ter relações. Portanto, isso muitas vezes pode ser uma forma da pessoa também fazer, para se estimular a ter vontade, não é? E para conseguir contrair. Portanto, juntando ao exercício, eu muitas vezes faço, e pronto, conseguimos uma boa risada no gabinete, quando eu faço esta requisição e pergunto, o que é que eu faço a prescrito? E tocando também no assunto que tu falaste na outra reunião, tu até sugeriste, num tom de brincadeira, mas acredito que há pessoas que o façam, de pormos um alarme no nosso telemóvel numa hora para, tenho para pensarmos em sexo e para, pronto, estimularmos o orgasmo. Não, para estimularmos o pensamento nesse sentido, porque a mulher, então uma mulher ocupada e uma mulher de negócios e uma mulher que foi mãe, em que tem que tomar conta da casa e do bebê e da maminha ou do biberon e da roupa e do bolso e do... Sexo? A sério? Quando? Agora? Não, né? Portanto, se nós fizermos este trabalho de nos lembrarmos de vez em quando, e em jeito de brincadeira e falando a sério, porque o tal botão do homem é um bocado assim, bora fazer sexo, pim, vamos, mas nada, não há problema, tá? Está sempre tudo bem. A mulher não. Há exceções, tá? Há homens que não são assim, mas esses são a minoria. E a minoria são as mulheres, exatamente, a minoria são as mulheres que estão sempre prontas. É uma minoria, também há, mas no geral não é assim. E portanto nós temos que nos lembrar disso para que o nosso cérebro produza a hormona necessária para nós querermos. E se vocês quiserem fazer esse desafio, experimentem e depois também partilhem comigo, vamos fazer um estudo. Claro. Já agora, sexo na gravidez, sim ou não e porquê? Sexo na gravidez, depende do casal. Não há impeditivo até ao final, não há nenhum tipo de impeditivo. É engraçado que os homens têm medo de magoar os bebés. Por acaso, assim, até ao final, eu assim, como é que um homem consegue fazer sexo com uma barriga de 9 meses ali à frente? De gatas, deitada, de pé, tanto faz, qualquer posição. Não, nesse aspecto não há problema. O casal não fica grávido de 9 meses num dia. Certo? Sim, a evolução durante a gravidez faz com que eles se adaptem e vai depender. Na parte final, a parte química do esperma é semelhante à ocitocina, que é algo que estimula o início do parto. Portanto, se é um parto, se há, por exemplo, um início de parto prematuro, o sexo fica contraindicado, seja pela parte mecânica, seja pela parte química. Não havendo essa contraindicação, na parte final, se queremos que aguente até ao fim, se calhar ali uma semaninha ou duas, podemos
evitar, mas quando chegar ao termo, às 38, então já podemos fazer novamente. Aliás, se fizermos mais vezes, até estamos a estimular que o parto aconteça, para não ter que fazer uma indução. No primeiro trimestre, às vezes, a mãe tem que ir de repouso e aí é o médico que dá indicações, mas muitas vezes depende do casal. Há mulheres que ficam extremamente excitadas com a gravidez, ficam com as hormonas muito mais acordadas e querem imenso. E há homens que ficam extremamente retraídos e que não conseguem fazer. Portanto, isto depende muito das pessoas. Limitações, só se o médico mandar mesmo. Não, normalmente não há problema nenhum. Ok. E já agora, a nível de higienização, o que é que tu aconselhas? Olha, isto Mas varia é que muito. nós já sabemos, não é? Sim, isso varia muito de pessoa para pessoa. Aquilo que eu recomendo é nada muito fancy, algo muito natural. Se quisermos ir já para o tema, se calhar, da próxima conversa, eu utilizo um produto da NuSkin que tem hidratação e, portanto, eu uso e dou-me muitíssimo bem com ele. E é o gel de banho do meu filho, por exemplo, e é aquilo que eu uso para mim. Mas há pessoas que recorrem a produtos de farmácia, há pessoas que recorrem a sabonete neutro, isso é muito de pessoa. Mais do que a higienização, o que eu acho muito importante falar, e agora de mulheres para mulheres, os homens agora podem tapar os ouvidos que isto não tem muito interesse para eles, é o uso de pensinho diário. A mulher tem a mania de usar o pensinho diário, não sabe para quê, mas pronto, o pensinho diário é para proteger a cueca é para proteger a calça, então já vamos arranjar um pensinho diário para proteger o pensinho diário, não? Bom, na realidade o que acontece é que vai-se criar durante todo o dia ali um ambiente abafado, porque há muito poucos pensinhos que permitem respirar. Os únicos que eu conheço são os da Carefree, que são tão fininhos que até nem parece um penso, parece uma folhinha de pano, e aquilo sim permite respirar. Que se vocês repararem, as meninas que nos estão a ouvir, ao porem um penso, ao fim do dia o cheiro é extremamente desagradável. E a pessoa não tem problema nenhum, é o próprio penso que dá aquele cheiro. Eu já tive pessoas que vinham ter comigo a dizer, olha, eu tenho que estar com incontinência porque o cheiro é tão desagradável ao final do dia no penso, eu experimento tirar o penso. E tirou o penso e o problema ficou resolvido. Portanto, deve-se tirar o penso. Outra coisa que eu acho muito importante e que raras são as mulheres que fazem, mulheres e homens, mas mais mulheres, dormir sem cuecas. A vagina tem que respirar. Nós não fomos feitos para andar de roupa. E depois enfiamos calças justas, enfiadas por ali acima, a roçar, e depois chegamos à noite e pomos outra cueca, ou até pomos um fio dental que está lá dentro. Deve dormir à vontade, deve dormir sem estar abafada. E durante o dia, se puderem não usar penso, porque muitas das mulheres usam penso diário, porque de vez em quando sai uma gotinha. Mas isso não é incontinência. Não. Isso é outra coisa. É uma gotinha. Eu costumo dizer, Tânia, que incontinência não é incom perder mais que 2 gotas nência. Incontinência é quando a pessoa perde uma gota. Quando deu um espirro e não conseguiu segurar. Uma vez. Isso já é incontinência. Se a pessoa esperar ter que passar de um pensinho diário para um pensinho higiênico e de um pensinho higiênico para uma fralda para recorrer a uma ajuda, está no mau caminho. Porque quando a gente perde com um espirro, ou quando perde na gravidez, significa que há uma fragilidade da força do pavimento pélvico e, portanto, eu recomendo que comece a fazer recuperação, comece a fazer fisioterapia, comece a fazer fortalecimento do pavimento pélvico para controlar isso. E depois há outra coisa que não me vais perguntar porque não falamos, mas vou abordar porque acho que se encaixa bem aqui, que tem a ver com a libido, tem a ver com o desinteresse sexual mais tarde, mais tardio. Já tive algumas pessoas que vieram ter comigo por causa disso e realmente os resultados foram excelentes. Ou seja, com o avançar da idade, com o aproximar da menopausa, há uma tendência de enfraquecimento geral do organismo. A vagina faz parte do organismo e é um grupo muscular como outro qualquer e vai sofrer também um enfraquecimento. O que é que acontece? O tónus, a força da vagina, passa a ficar diferente. E a pessoa, se fizer uma recuperação com eletroestimulação, com exercícios, com biofeedback, a pessoa consegue recuperar a tonificação da vagina e consegue recuperar a vontade de ter relações, até porque como está mais ligada comigo a fazer exercícios, eu mando-os fazer exercícios várias vezes, estão mais atentas ao tema e acabam por conseguir. Já tive várias pessoas que me vieram ter comigo dizer, olha, eu preciso fazer qualquer coisa porque eu não sei se já não gosto do meu marido, porque eu já não tenho vontade de estar com ele. E isso é muito interessante porque leva-nos para outro campo que é importante as pessoas também abordarem, falarem. A vagina não é trabalhada, a nossa cultura não trabalha a vagina de uma forma espontânea.
tem que ser quando acontece um problema. Não é cultural, nós não falamos, e não devia ser, nós devíamos fazer sempre contrações durante o dia, como eu vos disse, no caso da incontinência sim, no caso do pós-parto sim, mas eu acho que sempre, eu estou aqui a falar contigo, eu estou a fazer uma contração, eu não mudei a minha cara, não mudei a minha feição, não mudei os meus ombros, não mudei a minha postura, eu estou a fazer uma contração. Quando eu estou a lavar as mãos, quando eu estou com uma conversa chata, com uma amiga chata, eu posso estar a fazer exercícios de contração de pavimento pélvico e posso prevenir problemas futuros. E mais, agora que os homens podem tirar os dedos dos ouvidos outra vez, elas vão ter mais prazer e vão dar mais prazer ao homem se tiverem uma vagina tonificada. E é por isso que muita gente chama os exercícios de Kegel os exercícios do amor. E aliás, tu falaste na última reunião que se nós mulheres contraíssemos a vagina durante o ato sexual, também tínhamos mais prazer. E dão mais prazer. Não é? Mais prazer, sem dúvida alguma. Tenho aqui mais uma pergunta. Entretanto, se as meninas quiserem falar de alguma coisa, podem falar. No NIEGS, está a perguntar a Raquel, os ovinhos que se colocam na vagina. Olha, os ovinhos vaginais, os pesos vaginais, os cones, os ovos, são... Ui, peço desculpa que eu estou com a lente de contacto e de vez em quando... Bom, vamos ver se eu aguento até ao final da nossa conferência. Bom, são halteres. A pessoa quando vai ao ginásio pode fazer exercícios com halteres ou sem halteres. Se pegar num halter e atirar com o halter na cabeça, vai-se magoar. Não é a função do halter. O halter deve ser usado de uma forma específica, com orientação de um profissional e progressivo. E tem que ter uma finalidade. O que acontece é que as pessoas compram esses utensílios e depois não sabem usá-los. Conta-se a história de uma senhora que tinha incontinência e que tinha uma flacidez enorme e que colocava os pezinhos e andava com os pezinhos e uma vez chegou ao supermercado e caiu-lhe no chão, porque ela saiu de casa com ele, aquilo era tão grande, tinha tanto espaço lá dentro que ela meteu o lá dentro e ficou lá. Portanto, assim, é um bocado que tu sabes. É um bocado ridículo a história que eu conto, mas é só para chamar a atenção, porque aquilo funciona da seguinte forma. Eu tenho pesos de vários pesos, de pesos diferentes. Então, eu coloco um e vejo se consigo segurar. Tenho que estar de pernas entreabertas e o peso tem que estar livre e não posso estar de cuecas, certo? Porque eu tenho que segurar com o peso para trabalhar o músculo. Depois relaxo e o peso cai. E vou aumentando o peso para fazer. Mas isto é um treino que se faz. É muito mais eficaz eu fazer 500 vezes por dia sem peso, porque me vou lembrar em qualquer situação e faço os exercícios, do que estar a fazer com o peso, porque se calhar eu faço hoje, amanhã não me dá jeito, porque agora quando é que eu vou fazer e estar aqui com as pernas abertas a tirar as cuecas e pôr o peso, e acaba por a pessoa não fazer, enquanto que se decidir fazer um exercício que eu posso fazer quando estou com uma amiga a conversar, a lavar as mãos, a fazer qualquer coisa, eu vou fazê-lo muito mais vezes. Portanto, eu não sou contra, eu acho que é uma ótima forma de poderem trabalhar, desde que seja bem utilizado e que não tire o facto de nós fazermos os outros exercícios. Raquel, respondi à tua pergunta? Eu acho que sim. Eu nem sabia o que era Yoniex, portanto já aprendi uma coisa aqui hoje. Eu parti do princípio que era, eu não conheço esse nome, são vários nomes. Sim, queria saber a sua opinião. Se alguém, entretanto, tiver mais perguntas, pode ir colocando e depois no final, se quiserem também abrir o microfone, estão à vontade. Queria saber a tua opinião e experiência também relativamente ao pós-parto. Pós-parto, se calhar também durante a gravidez, não sei, tu vais responder, da importância das maminhas versus prazer e amamentação. Ok. Como é que ligas essas três? Isso é um tema muito interessante e para a menina que teve bebê e que está naquela casa maravilhosa e a outra menina que teve bebê. Estão as duas na mesma casa? As duas tiveram bebê? Não, a Andreia e a Catarina estão em casas diferentes e países diferentes, só que foram as duas. Pronto, as duas meninas que já tiveram depois podem confirmar comigo, que é o seguinte, quando se está grávido, não se liga nenhuma às maminhas. Liga-se porque elas começam a crescer, liga-se porque tem que se pôr um sutiã maior, liga-se porque os homens acham um piadão. Eles acham um piadão, mas depois começam os receios, começa o receio de será que já tem leite? Será que pode mexer? Será que começam os mamilos a ficar mais sensíveis? E é a única coisa que a mulher se preocupa quando está grávida. E depois vem o bebê mamar.
há técnicas que se podem fazer no final da gravidez para dessensibilizar os mamilos, para preparar para a amamentação. E depois passa-se um grande período, dependendo do tempo que se dá de mamar, em que não se pode mexer nas maminhas, porque eu mexo nas maminhas e apanho com os guichos de leite. Portanto, em termos eróticos e sexuais, as maminhas passam a ser, durante um período relativamente grande, como eu disse, dependendo do tempo da amamentação, começam a ficar zonas que não se deve mexer, ok? E, portanto, acaba por sair da equação. Mais tarde é preciso reeducar o casal para voltar a fazer, porque depois as pessoas desabituam-se e acaba por não ser assim tão evidente, mas sim, é algo que deve ser tratado. Porquê? Porque depois do bebê nascer é a coisa mais importante, é a amamentação. E as mulheres estão muito pouco receptivas durante a preparação para o parto, e eu também dou preparação para o parto, elas estão muito pouco receptivas a ouvir informações sobre a amamentação e sobre as maminhas. E quando o bebê nasce é a maior preocupação que elas têm, porque ele mama muito, ele mama pouco, ele não mama, ele bolsou, ele pegou, ele não pega, e depois é muito complicado. E depois sai leite toda a hora. Exatamente, Andreia. Isso já tudo. Depois há estratégias engraçadas em que se podem pôr, não sei se conheces os arejadores, nomeadamente os da Medela, que eu gosto imenso, que são o que eu chamo os taparoetes. São uns copinhos, são umas conchinhas que se coloca e que têm um furinho e que se apoia, o mamilo fica lá dentro, e portanto é ótimo porque são os arejadores, não, evita as gretas, evita a hipersensibilidade dos mamilos, mas depois quando começa a gotejar, goteja ali para o taparoeiro, e quando a gente se inclina para a frente, despeja, porque tem os furinhos em cima. Portanto, o truque é colocar em baixo um bocadinho de papel higiênico ou um bocadinho de um disco para absorver aquela parte de baixo, para evitar esse transbordar. Mas sim, é um bocado delicado. Também há uma coisa que eu não sei se vocês conhecem, que são uns protetores de mamilo em silicone que se cola. Isso é ótimo quando se vai para uma festa, porque, agora não se vai para festas, mas pronto. Mas isso já depois de... A dar de mamar. A dar de mamar. Okay. A dar de mamar. Porque o disco protetor de silicone é uma coisa que se cola na maminha e que impede o leite de sair. Claro que não se pode usar durante muito tempo, porque depois começa a aumentar, mas para uma festa, para um evento, porque as pessoas depois não querem ir com os arejadores, porque são uma coisa muito grande, e já tive pessoas que utilizaram e que se deram muito bem, mas para uma situação pontual aqui ou ali. No geral, o que as pessoas se têm dado muitíssimo bem é com os arejadores, mas quando duas mulheres a darem de mamar dão um beijinho e tocam os arejadores com arejadores, é muito engraçado. É assim, toque! É muito giro, é muito giro. Vocês vão ver. Vocês com quanto tempo? Diz? Estamos com quanto tempo agora, só para ter noção? 33. Ok, portanto mais ou menos 10 minutos. Sim. Tenho aqui uma que me lembrei assim de repente, antes de passarmos aos Q&A, se alguém tiver uma pergunta e de terminarmos. Qual é assim a maior diferença que tu vês a nível de tratamentos ou de clientes que vêm ter contigo à procura de ajuda entre uma mãe que teve um parto natural e uma mãe que teve um parto cesariana a nível de tratamento, de cicatriz, de dor? Olha, antigamente havia uma diferença muito grande, porque o parto normal, é assim, o parto normal tens uma recuperação mais rápida se não houver complicações com a cicatriz. A cesariana demora um bocadinho mais a recuperar e demora muito mais a recuperar a forma. O organismo não sabe o que é uma cesariana. Muitas cesarianas são programadas e o organismo não entra em trabalho de parto e, portanto, a parte hormonal continua grávida, a mulher continua grávida, já teve o bebê. Até o organismo perceber que já não há ali bebê dentro, demora algum tempo e isso atrasa o início da recuperação. Além disso, as pessoas esquecem-se que uma cesariana é uma cicatriz de barriga aberta. Só porque a cicatriz é horizontal já não é uma cicatriz de barriga aberta. A pessoa vai ser operada a um apêndice, fica de baixo um mês e quando sai de casa, ai, vai assim, ai. A mulher que teve uma cesariana, no dia seguinte está em pé, tomar conta do bebê, está ótima, com uma cara alegre, sorriso e anda embora. Não é assim. É uma cesariana, é uma cirurgia de barriga aberta. E, portanto, há que perceber que é uma cirurgia, tem que ser tratada como tal e não é fácil. Há exceções em que não se passa nada. Mas a maior parte das pessoas tem bastantes dores no pós-parto imediato. Quando a cicatriz do parto normal complica, graças a Deus são exceção, seja num caso ou no outro, eu tenho solução.
Claro que infelizmente temos aqui pessoas que não estão cá no Porto, não estão cá em Portugal e portanto eu só poderei ajudar por videoconferência e por videochamada e poder ajudar no que eu puder à distância, terei todo o gosto, porque é preciso pedir ajuda. Temos 2 cicatrizes, há alguns casos não têm cicatriz, neste momento as pessoas estão a começar, os médicos, as parteiras estão a começar a mudar o modus operandi e neste momento começam a permitir que o parto se desenvolva normalmente, sem pressões, sem acelerações e que o pavimento pélvico consiga a sua elasticidade ideal para se fazer um parto normal. É que as pessoas que não têm noção é que o facto de nós começarmos a pôr ocitocina, de começarmos a acelerar os partos para ser mais rápidos, faz com que o organismo não consiga fazer o trabalho dele no tempo que tem que fazer. E depois algumas complicações surgem por causa disso. Portanto, quanto mais natural possível, melhor. Tanto que eu, quando faço preparação, ensino as mulheres a irem o mais tarde possível para o hospital, nem que vão para o hospital, mas não entrem logo e fiquem cá fora. Porque se elas conseguirem chegar lá o mais tarde possível, vai correr muito melhor, porque o organismo foi capaz de fazer todo o trabalho natural no tempo natural. A cesariana não tem nada natural, amiga. A cesariana é uma cesariana. Tens uma cicatriz abdominal, muitas mães têm receio de ter relações porque ainda dói a barriga e portanto não é a vagina. As mulheres que tiveram parto vaginal têm medo porque tiveram ali uma cicatriz ou porque tiveram o bebê saiu por ali, têm mais receio, mas é uma coisa que bem acompanhadas e como eu digo, nem que seja à distância, faz muito bem, não é um bicho de 7 cabeças. Nós todos nascemos e as nossas mães fizeram tudo, cesariana programada, pois. Sim. A minha cicatriz, volta e meia, ainda sinto um pico num sítio específico. Um pico é a dor, digo eu. Na cicatriz. Mas é num sítio específico, Andreia? É na cicatriz. Na cicatriz toda? Não, mais assim do lado do direito. Um dos sítios. Sim. Tenho que te ensinar a fazer massagem. Aquilo que Temos que combinar. Não, eu posso explicar. Aquilo que eu recomendo é o seguinte: vamos supor que esta linha é a cicatriz. Eu costumo dizer que as pessoas não sabem estas técnicas. Com 2 dedos, um de cada lado da cicatriz, no sítio onde te dói, fazer rodinhas. Sem creme. E depois com a mão toda em cima da cicatriz, puxa a cicatriz. Puxa a pele. Assim, olha. Puxas a pele em todos os sentidos. Para um lado, para o outro, para a frente, para trás, para alongar, para esticar os tecidos. E vê se com isso consegues resultados. Andreia é das que está cá ou das que está fora? Está cá. Está cá. Portanto, Andreia, se depois isso não resultar e quiseres depois que eu te veja, tenho todo o gosto em ver-te. Poderá ser necessário fazer uma ultrassom, mas em princípio não. Porque repara, o que é que acontece? Nós normalmente temos uma cicatriz e não nos mexemos. Passamos o creme por cima e já está. Os tecidos precisam de massagem, precisam de coça. E normalmente nós não damos coça. Quando nós temos um pico, nós temos uma estrutura que não está alinhada, não está totalmente resolvido o problema que está lá dentro. E portanto tem que ser coça. E portanto eu tenho que empurrar os tecidos para um lado, tenho que puxar os tecidos para o outro, tenho que puxar para cima, puxar para baixo. E quando uma mãe não é acompanhada por um profissional, não mexe, só passa o creminho por cima e já está. Não tem medo de mexer. E é muito disso que acontece, Tânia, quando as pessoas têm dores na relação, não mexem na vagina. Nunca lhes passou pela cabeça que podiam explorar a vagina. Porquê? Porque nós fomos ensinadas que não se deve mexer lá. Na cicatriz é o mesmo. Temos medo de mexer para não fazer asneira. E acabamos por não mexer. E é importante mexer. Muito importante mexer. Ok. Eu acabei agora de perguntar ali no grupo se alguém tem alguma pergunta ou dúvida, porque não queria estar a interromper. Antes de terminarmos. Não tenho. Catarina, tu tiveste parto natural ou cesariana? Já não me lembro, porque a Catarina, eu lembro que ela queria fazer um parto em água, natural, mas depois eu sei que ela foi para o hospital e como eu estava a dizer, tenho tantas amigas que foram mais ao mesmo tempo, depois confundo-as todas. Não sei se ela está a ouvir ou não, porque era interessante ela dar a opinião dela. Mas assim, para as meninas que vão ver este vídeo, que ainda não foram mães, não há susto. Nós aqui falamos às vezes de algumas coisas que assustam um bocadinho, porque quem ainda não foi mãe diz: ai meu Deus, e a cicatriz, e eu não sei o quê, e as dores, e não sei... Não, nós estamos a falar de situações pontuais, ok? Eu tenho imensas mulheres que não têm problema nenhum, que recuperam, quando chega a altura de terem relações, não têm dor nenhuma, ficaram impecáveis. Mesmo as que têm que levar um pontinho, faz-se uma massagem, resolve-se o assunto. Não há por aí.
Estamos a falar dos casos que não correm bem, para alertar-vos precisamente que, se for necessário fazer alguma coisa, podemos fazer alguma coisa, nem que seja à distância. Ok? Ok. Feito. Pronto. Acho que estamos quase a terminar também aí o horário, certo? Sim, se calhar começávamos só, dávamos um cheirinho em relação à próxima conversa? Sim. Eu não sei agora a casa, mas fez parte natural. Ok, ela foi parte natural, a Catarina. Ok. Sim, eu tinha desafiado a Susana também, agora ia dizer a Catarina, eu tinha desafiado a Susana que também seria importante para nós mulheres sabermos alguns truques de estética, independentemente se formos mãe ou não, obviamente quem já foi mãe precisa mais ou acha que sente uma necessidade de se cuidar, não só tratar da cicatriz, mas depois a celulite, algumas peles que ficam um bocado penduradas ou marcas que nós vamos ter nas estrias, que algumas mamãs têm. E a Susana, eu conheço alguns truques, né, da marca que nós trabalhamos, mas a Susana, além de ser fisioterapeuta, também trabalha diretamente com as mamãs em relação a isso, e não só outras pessoas que nunca foram mães, que é o meu caso, mas que sofrem de celulite ou de estrias, outro tipo de problemas que nós mulheres vamos tendo, e seria interessante, se vocês quiserem, e até posso pôr também no grupo, depois para quem não está cá poder ver, falarmos de algum tipo de tratamento de estética. Porque eu entrei nesta área da estética por causa das mamãs, porque elas depois de fazerem o pós-parto ficavam com problemas e começaram a pedir soluções que eu não me sentia muito confortável, porque é uma área que é muito ampla e ouve-se muita coisa, e muita coisa boa e muita coisa má, e muita coisa com publicidade enganosa e muita coisa que querem é vender máquinas e a gente nunca sabe se está a fazer bem ou mal. E realmente quando eu conheci esta marca fiquei com uma segurança enorme, porque ter 75 cientistas que estão a fazer a investigação por mim e que depois me dão uma papinha feita e que eu só tenho que replicar aquilo que eles dizem, é um sossego enorme. E portanto os resultados que eu tenho tido em cicatriz é incrível, em drenagens é incrível e temos produtos espetaculares e tratamentos espetaculares que as meninas podem fazer em casa, sem problema nenhum. É verdade, eu não usei nenhum porque felizmente para já, né? Ainda não preciso, mas a Susana de vez em quando partilha comigo fotos do antes e depois e eu, como assim em tão pouco tempo esta pessoa passou disto para isto, ou deixou de ter estrias, ou a celulite já não existe, parece que é um rabo ou uma perna que não pertence à mesma pessoa, é mesmo incrível. E nós partilhamos sempre exemplos reais, não vamos buscar fotografias à net, como muita gente depois acha que vamos buscar ao Pinterest ou ao Google, e não, são pessoas que trabalham connosco e nossas clientes, é importante dizer isso também. Portanto, fica aqui o desafio, se calhar fazemos isso daqui a uma semanita também, falarmos da parte estética e da saúde e beleza. Certo? Certo? Pronto, olha. Vários. Ok, está bem. Obrigada a todas. Onde é que tem o consultório, Susana? Pergunta-me a Andreia. O consultório está fechado. Pois, nesta fase. O consultório ainda está fechado. A clínica fica na Praça da Galiza, aqui no Porto, ao pé do Campo Alegre. Quando abrir, que penso que em 1 ou 2 semanas iremos abrir, porque tem a ver com os metros quadrados e com a higiene e com aquilo que vamos fazer, em princípio vou voltar a trabalhar e terei todo o gosto em receber alguém que precise de ajuda, como por exemplo a Andreia, se a cicatriz não ficar bem, terei todo o gosto em consultá-la. De qualquer maneira, se quiseres depois combinar com a Tânia e pede-me amizade e fazemos uma videochamada às duas, eu vejo-te a cicatriz e oriento-te os exercícios. Está bem? Se alguém quiser também saber mais alguma coisa sobre a Susana e relativamente aos trabalhos que ela faz, tem, como eu já disse no início, a página no Facebook e no YouTube, que é Um Sorriso nos Lábios. Ela tem vários vídeos sobre vários temas de que nós já falamos aqui, outros que não falamos, portanto também é sempre interessante dar lá uma vista de olhos. De resto, acho que... Seguir, follow. Para saber do novo... Ponha like! Podem subscrever aqui no meu canal, não é? Obrigada às meninas que estiveram presentes, obrigada mais uma vez a ti também pelo teu tempo, Susana, foi sempre bom. E pronto, até uma próxima. Até uma próxima, obrigada Tânia, tchau meninas. Tchau, tchau para todas.